A palavra de hoje é ministro. Olá, eu sou Antônio Ribeiro e vocês são muito bem-vindos ao nosso canal Aventura das Palavras. Você sabe que é muito comum ouvirmos na imprensa, na televisão, nos jornais, tal ministro fez isso, tal ministro fez aquilo, o ministro foi nomeado, o ministro foi destituído. Enfim, são pessoas importantes dentro de qualquer organização pública. Mas será que essa palavra ministro representa bem o cargo que essas pessoas importantes ocupam? Vamos ver. Quando se vê ou se ouve a palavra ministro em alguma língua, em que a gente pensa? No idioma de alguns países, a palavra correspondente refere-se apenas a uma autoridade política, tal como o ministro da Justiça ou o primeiro-ministro. Mas nos países cujo idioma se baseia no latim, ou é por ele fortemente influenciado, o termo se originou em latim, a palavra ministro pode trazer também à mente uma autoridade religiosa, em geral, um sacerdote católico, um clérigo protestante ou evangélico. Na realidade, a palavra ministro, conforme é usada hoje e entendida pela maioria das pessoas, tem um significado bastante diferente do que tinha nos primeiros séculos da nossa era. E no mesmo sentido, tem um significado bastante diferente do significado da palavra grega diáconos, usada nas escrituras gregas que gerou a nossa Bíblia. Embora esta palavra grega muitas vezes seja traduzida por ministro em diversos idiomas. Lá, nos primeiros séculos da Era Comum, a palavra grega diácono e a palavra latina minister significavam basicamente a mesma coisa, servo, tal como ajudante, garçom ou outro criado pessoal. Virgílio usou a palavra no sentido de servente doméstico, escravo. Porém, Cícero e Ovídio já usaram-na no sentido de um sacerdote, um servo dos deuses. Justino usou a mesma palavra para designar o servo de um rei. Quando a Bíblia começou a ser traduzida para o latim, em geral, usou-se a palavra minister para traduzir diáconos. Mas com o decorrer do tempo, esse mesmo sentido deixou de ser aplicado como um serviçal humilde. O primeiro uso documentado na língua portuguesa aconteceu no século XIV, com o sentido de que aquele que executa os desígnios de outrem, um medianeiro, um intermediário. Hoje está meio em desuso, porém pode ser visto essa história no dicionário Hawais. Parece estranho que essa palavra que vem de menos em latim, que quer dizer minus, desta palavra se fez um superlativo, minor, e de minor se fez minister, primeiramente servo, criado, ajudante, em sentido amplo, e depois um servo de Deus, sacerdote, um ministro religioso. O sentido de alto cargo administrativo vem, lógico, de servidor da maior figura política de um país, seja rei ou presidente. Atualmente, essa denominação é dada a cada um dos chefes dos grandes ramos da administração estatal, que são nomeados pelo chefe de Estado. Isso porque eles fazem parte dos principais órgãos administrativos de cada país e são responsáveis pela alta administração da república ou da monarquia. Bem, aqui no Brasil, o cargo de ministro, ou o nome de ministro, o nome do cargo de ministro, se refere não só aos ministros de Estado, nomeados pelo presidente da República, como também
ministros dos tribunais superiores do Poder Judiciário, ministro dos tribunais de contas e alguns secretários de Estado que possuem o status de ministro. Nas igrejas, também várias igrejas utilizam essa denominação ministro para representar altos cargos dentro da organização religiosa. Assim como na Igreja Católica, há muitos ministros de acordo com a sua função. Então nós vimos nesse vídeo que a palavra ministro, ela passou por uma verdadeira aventura até chegar no seu significado atual. Inicialmente, ela designava um trabalho serviçal, um trabalho subalterno. Porém, com o tempo, essa palavra passou a designar um cargo importante. Mas por que ela chegou nesse ponto? Me parece, e eu acho que é lógico a gente deduzir, que aqueles empregados, aqueles serviçais, lá no começo da nossa era, eles estavam muito próximos do seu senhor, porque eram empregados, digamos, domésticos. E essa expressão de um serviçal próximo, que também foi traduzido posteriormente na Bíblia latina, a Vulgata, como alguém que estivesse a serviço de Deus, porém próximo de Deus, era natural que quem estivesse próximo do poder ou próximo de alguém importante poderia ter essa denominação. E hoje, esses ministros, o que nós chamamos de ministros, estão efetivamente próximos do poder. Por isso, essa denominação ministro não é imprópria, apesar de ter sido iniciado essa palavra representando alguma coisa muito simples, não é impróprio utilizá-lo para cargos importantes dentro de uma organização pública, dentro de um país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde aprendemos um pouco mais sobre a palavra ministro. E se gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like e também não esqueça de se inscrever no canal. Já completamos os primeiros 100 inscritos no canal. Começamos o canal há pouco tempo. Eu acho que nós estamos indo bem e graças a vocês que contribuem, que dão sugestões, que fazem comentários e que se inscrevem no canal. Obrigado e até a próxima aventura.